E hoje com o Miguel Morgado, Carlos Guimarães Pinto e Ricardo Reis. Boa tarde aos três. Ricardo Reis, se o Chega já tivesse apresentado o Governo de Sombra, o que é que neste momento estaria a fazer a Ministra da Administração Interna? Bom, muito boa tarde. Antes de mais, a minha primeira palavra irá para aqueles que estão neste momento a combater as chamas por esse país fora, bem como para todos aqueles que infelizmente acabam por ser vítimas desse mesmo flagelo. Dizer que esta questão dos incêndios quase que nos faz lembrar um início eu vou dizer a expressão um início de um campeonato ou de uma época desportiva. E eu explico porque exatamente por aquilo que os meus colegas de painel aqui disseram, que parece que chegamos a esta altura e este assunto começa sempre nesta data. Parece que vai começar o campeonato de futebol, vai começar a época dos incêndios. E isso é triste e lamentável neste país, dado também todo o historial que tivemos no passado com incêndios. Dizer que é essencial atuar em duas frentes, neste caso. A primeira frente de atuação necessária é a da prevenção e tem a ver com esta questão do cadastro que também falámos, florestal, e que é essencial do ponto de vista da limpeza dos terrenos. O que acontece é que na parte, digamos, privada dessa mesma limpeza dos terrenos, esta cabe aos privados, neste caso aos particulares, às pessoas, que muitas vezes não têm condições de o fazer, seja pelo facto de não terem questões financeiras que possibilitem, quer seja pelo facto de já não saberem o que é herdaram ou não herdaram, o que é seu ou o que é que não é seu. E as câmaras municipais podem, de facto, atuar aqui, mas muitas vezes também não o fazem e acabam por ser também elas próprias incompetentes nessa mesma ação. O que depois também não podemos sacudir a água do capote da culpa do Estado nos seus próprios terrenos, que muitas vezes também não são limpos. A segunda frente de ação. A segunda frente de ação tem a ver, o Carlos Guimarães Pinto falava disso agora mesmo, mas dado que a larga maioria dos fogos são por culpa, neste caso por mão humana, sendo que cerca de 84% são por mão criminosa e há ali uma percentagem naturalmente que é por descuido ou negligência, é importante dizer que o agravar das molduras penais, que salvo erro neste momento estão para 8 anos para um incendiário, que pode ir até 12 no máximo, pode ir até 12 no caso de haver vidas humanas que sejam postas em risco. No caso de conseguirmos finalmente fazer uma coisa do mais elementar bom senso, que é dizer sem medos, sem qualquer tipo de problema, que um incendiário tem de ser equiparado a um terrorista também no que diz respeito à questão da moldura penal, podendo ir até aos 25 anos, que mesmo assim, se formos por aí, em muitos casos seria pouco, mas é o que é permitido neste momento, então aí sim estaremos a dizer a quem comete este tipo de atrocidade, que muitas vezes, e até uma notícia do Expresso, não sei precisar agora quando é que foi, mas recente, indicava que a PJ tinha esses números e que de facto havia o dobro do número de incendiários identificados desde 2016 até à data de hoje e que a maioria desses eram reincidentes, voltavam a fazê-lo. Portanto, nós não podemos ter estas pessoas alegremente nas ruas a continuar a perpetuar este tipo de crimes. Dizer apenas também que não faz o mínimo sentido que estas pessoas, em muitos casos, sejam presentes a juiz e até ao cumprimento dessa mesma pena, muitos deles sejam soltos e andem em liberdade. Ricardo Reis, se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse de saída, este problema na saúde podia fomentar e alimentar uma grande crise política? Bom, eu muito sinceramente tendo a concordar com algumas coisas que foram aqui ditas, nomeadamente com o facto que Marcelo Rebelo de Sousa é um Presidente da República de show-off. Sempre o foi, desde o início, e cada vez está mais. E talvez seja mesmo por essa questão de que o Miguel falava de ego ferido, de agora dizerem que já não conta, que se calhar o final do mandato, a propriedade, e eu sinto que ele tem essa necessidade constante de ser o protagonista de tudo. E que também acaba por não ajudar, dada a função que tem, a responsabilidade que tem e, acima de tudo, a figura e que também é vista pelos portugueses de responsabilidade e de seriedade e não acaba por ajudar nesse sentido. Na questão da saúde, bom, o Serviço Nacional de Saúde tem problemas estruturais há muito tempo. A meu ver, o maior deles todos tem a ver com uma questão de ser, como muita coisa neste país, mal gerido. Não é por falta de dinheiro, não é muitas vezes, os meios muitas vezes são poucos, mas às vezes não é só isso. É mesmo a má gestão do que se tem. Por isso é que o Ministério da Saúde é um ministério com maior desperdício todos os anos. E ao acontecer isto, o que nós estamos a ver é que temos pessoas, muitas vezes incompetentes, a gerir fundos, a gerir meios que tinham de ser geridos da melhor forma possível para bem da população. Também não ajuda que no passado relativamente recente tenham existido governos cuja prioridade era ostracizar tudo o que era privado ou social e dizer não, só público, só público, só público, não fomentando uma complementaridade entre todos os tipos de serviços existentes e podendo colocá-los ao serviço da população. Quando tivemos um governo do PS de maioria absoluta, quando tivemos uma geringonça cuja prioridade nunca foi o doente,
que fique dito e claro que para o PS e para a Geringonça o doente nunca esteve no centro da decisão de nada, mas sim uma cegueira ideológica pura de colocar à frente tudo aquilo que era, no fundo era dizer o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, vamos meter mais dinheiro para cima, que é mal gerido e acaba no desperdício, ou até pode acabar, como foi recentemente em valores milionários dados a dermatologistas que trabalhavam ao sábado, e depois, no caso deste governo em específico, não posso deixar de dar culpas àquela que é a Ministra da Saúde / Ministra do Jogo das Escondidas, porque ninguém a vê, ninguém fala e não assume responsabilidade perante nada. Mas então, não... É que não se pode apresentar um Primeiro-Ministro e um Governo como os salvadores da pátria, que foi o que Luís Montenegro fez juntamente com esta Ministra da Saúde, que era extremamente competente, que era um exemplo de competência e que a saúde ia estar fantástica 3 dias depois. E a seguir não cumprir a sua palavra. O Governo disse que ia ficar fantástico de 3 dias depois. Mas já 3 agora, dias porque é que a Ministra é incompetente? Miguel, 3 dias foi... Mas eu gostava de saber porque é que a Ministra é Miguel, incompetente. 3 dias foi uma Eu não expressão. morro de amores pela Ministra da Saúde. Mas eu gostava de saber se o propósito é esse. O propósito é fazer uma grande reforma estrutural. Fiquei a saber do Chega, que é fazer uma grande reforma estrutural também para descentralizar a provisão de serviços de saúde à população já está no portuguesa. nosso programa eleitoral há muito tempo a questão da transformação do Serviço Nacional de Saúde no Sistema Mas Nacional depois de das Saúde. intervenções públicas de André Ventura no Parlamento, a criticar o Governo pela política de saúde, eu não vejo nenhuma distinção relativamente ao que dizem os deputados do Partido Socialista. Peço imensa desculpa. Se a razão é a incompetência da Ministra, então o propósito do Chega não é realizar nenhuma reforma estrutural. Substitui-se a Ministra por outra pessoa qualquer, então, e aí resolviam-se os problemas. Vamos por pontos. A questão da substituição da Ministra e do facto da Ministra dever e ter o dever de se demitir perante o mau trabalho que tem feito, nem nada tem uma ligação direta com sendo a única exclusiva razão ou a única exclusiva propósito daquilo que nós defendemos. O facto da Ministra ter responsabilidades por tutelar aquele Ministério, por tutelar tudo aquilo que tem vindo a correr mal, ela é a primeira responsável. Mas ela deve-se demitir por causa do INEM, por causa do encerramento das urgências, por causa do atraso nos efeitos... Eu agradeço que estejas a enumerar todos os fracassos da Ministra, porque é dizer. exatamente isso que Vamos nós temos. esperar pelo fim do verão para voltar a discutir esta esta situação. É dizer, há coisas que estão a correr mal, vamos demitir a Ministra. O Primeiro-Ministro é um incompetente. Mas é incompetente por que razão? Política de show-off, Eu quando andei aqui a dizer que o António Costa era Marcelo Rebelo de incompetente, Sousa, política de ou Pedro Nuno show-off, Santos, é mandar para o Tribunal Constitucional, por exemplo, a lei dos eu tentava estrangeiros, dizer quais eram as razões. uma posição sobre ela. Espera lá, Isso mas eu sim é tentava show-off. dizer, mas espera lá, eu tentava dizer quais eram as razões. Ele é incompetente porque, a meu ver, faz isto mal, fez aquela escolha mal. Eu agora fiquei confuso, depois de ouvir aqui o que é que o Chega pretendia. Posso dar um e exemplo? afinal de contas, Miguel, não é muito rápido se para demitirmos terminar. a Ministra amanhã, é que repara, Nós temos é uma um problema aqui ministra- diagnóstico. Miguel, Se tens o que me deixar diagnóstico é este responder, dos não é três, espera lá, difícil, espera lá. Se o diagnóstico é este dos três, é este partilhado pelos A três, Ministra disse que tinha de então aprender isso é com os incompatível. erros. Espera lá, é Morrem incompatível pessoas com graças dizer... ao INEM e a pessoa diz que tem que morrer pelos erros. Espera, deixa-me chegar ao fim. É incompatível com dizer se a Ministra sair, porque a Ministra tem que sair, as urgências vão passar a funcionar melhor se nós pusermos Mas eu não disse incompetente isso, e substituir Eu não uma disse isso, competente. Miguel. Epá, Eu não quando eu disse ouço isso. o André Ventura Temos falar de- sobre a certo Ministra, e é isso que se para conclui. puxar, senão Não é eu a não Lucas está a acabo a reclamar. conversa. Vamos fazer juntos Não podemos uma ter reforma uma estrutural. ministra, não podemos ter uma ministra que O André vem Ventura dizer já fez essa depois da proposta ao morte, Governo. Miguel, depois da deixa morte de responder, uma por favor. pessoa por demora do serviço de socorro do INEM, que vem dizer, pois temos que aprender com os erros e agora fazer melhor. Ou seja, morrem pessoas e nós temos uma pessoa que tutela aquele ministério e que vem dizer publicamente, olha, pois morreu, lamento imenso, agora temos que aprender com os erros. Ricardo. Isto não é de quem gira o Mas ministério, não é de mas ministro. isso nós já discutimos isso à Posso sociedade. terminar a conversa, Miguel? Sim, claro. Miguel Morgado, Carlos Guimarães Pinto e Ricardo Reis, obrigado aos três.